Medellín, anos 80. Um bairro esquecido pelo Estado mudava-se no desespero. As casas, construídas com tábuas e chapas enferrujadas, pareciam sustentar-se mais por milagre do que por alicerces. As crianças corriam descalças pelas ruas empoeiradas, improvisando bolas com sacos plásticos amarrados com corda. A fome fazia parte da rotina. Mães se ferviam água com sal para enganar o estômago vazio dos filhos. Avós se guardavam silêncio para não mostrar que não havia mais nada para repartir na mesa. As noites eram piores. A escuridão trazia consigo o eco de tiros distantes, rumores de patrulhas e acertos de contas. As pessoas trancavam-se cedo, temendo que a violência, que já havia batido em tantas portas, algum dia batesse na sua. Era um bairro que havia aprendido a não esperar nada de ninguém. Cada promessa de ajuda terminava no esquecimento. Cada visita de um político era fumaça, palavras bonitas que desapareciam assim que os microfones eram desligados. Até que, do nada, começaram a circular murmúrios estranhos. Dizem que alguém poderoso quer investir aqui. Que vem caminhões, que vão construir quadras, escolas, que vão encher as panelas vazias. A maioria ria com incredulidade. Quem vai se importar com a gente? Diziam os velhos nas esquinas. Outros respondiam com amargura. Quem chegar, com certeza vai querer algo em troca. Aqui nada é de graça. E, no entanto, os rumores não se apagavam. Pelo contrário, cresciam como brasas escondidas na mata. Um ar de expectativa, misturado com desconfiança, começava a percorrer as ruas do bairro. Ninguém sabia ainda, mas aqueles murmúrios eram apenas a antessala de um mistério que mudaria para sempre a memória daquela comunidade. Chattepetlus, no ponto mais alto das montanhas que cercam Medellín, existia um bairro esquecido pelo Estado, um lugar onde as casas pareciam sustentar-se mais pela esperança do que pelos tijolos. Ali, os telhados de zinco mal resistiam à chuva, e os caminhos de terra se transformavam em rios de lama sempre que caía um aguaceiro. As crianças, sem escolas decentes nem espaços seguros, cresciam em meio ao barulho das balas e ao eco da pobreza. Não havia quadras, não havia parques, não havia futuro. Muitos diziam que esses pequenos não corriam atrás de uma bola, mas de um destino que já estava marcado pela violência e pela miséria. As mães choravam em silêncio, perguntando-se se seus filhos teriam alguma oportunidade ou se, mais cedo ou mais tarde, acabariam caindo nas garras do mesmo mundo que consumia os homens da região. Enquanto isso, a comunidade se esvaía pouco a pouco, presa entre a indiferença do governo e a dureza da realidade. Era um lugar onde os sonhos pareciam proibidos, onde ninguém esperava milagres, onde a palavra amanhã soava mais como um lamento do que como uma promessa, até que começaram a surgir rumores. A comunidade estava desesperada, não havia oportunidades, as crianças estavam nas ruas sem rumo. As mães se agarravam à esperança de que, pelo menos naquele dia, conseguissem um pedaço de pão para alimentar os filhos, enquanto os pais percorriam caminhos intermináveis em busca de algum trabalho, alguma oportunidade que lhes permitisse levar algo para casa. O ar estava carregado de angústia, e o silêncio das casas vazias se misturava ao murmúrio de estômagos que não paravam de reclamar por alimento. Naquele povoado, a miséria havia se tornado rotina. As crianças corriam descalças, com o olhar perdido e a pele marcada pela necessidade. Os idosos já não falavam do futuro, apenas lembranças de épocas melhores, que pareciam distantes, quase reais. Cada esquina cheirava a desesperança. A vida se apagava pouco a pouco, como uma vela consumida pelo vento. Mas aquele dia não era um dia qualquer. Algo diferente estava prestes a acontecer. A comunidade ainda não sabia, mas o destino havia decidido mudar de rumo. Um rumor começou a correr pelos becos empoeirados. Dizem que Pablo Escobar está vindo para cá. No início, muitos não acreditaram. Pensaram que era mais uma daquelas histórias que circulavam para distrair a tristeza. Mas logo, os olhares começaram a se encher de expectativa. O som de motores quebrou o silêncio. Caminhonetes pretas avançavam lentamente pela estrada de terra, levantando nuvens de poeira que anunciavam a chegada de alguém que não passava despercebido. As pessoas espiavam pelas janelas, outras corriam atrás dos veículos tentando confirmar o que já suspeitavam. E sim, lá estava ele, Pablo Escobar,
O homem que na Colômbia gerava medo e admiração ao mesmo tempo, havia decidido colocar os pés naquele povoado esquecido pelo governo, abandonado por todos, exceto por ele. Os veículos pararam na praça central. As crianças se aproximavam com curiosidade, os adultos com cautela, como se temessem que tudo fosse miragem prestes a desaparecer. Pablo desceu lentamente da caminhonete, vestido com simplicidade, mas com a autoridade que irradiava em cada movimento. Seu olhar percorria o lugar, observando o vazio nos rostos, a desesperança marcada nos olhos das pessoas. De repente, a tensão se quebrou. Dos caminhões começaram a ser descarregados sacos cheios de arroz, feijão, farinha e leite em pó. Também caixas com remédios e roupas. Ninguém podia acreditar. Os homens mais fortes do povoado corriam para ajudar a descarregar, enquanto as mulheres choravam de alívio. As crianças, que até pouco tempo pediam esmolas nas ruas, agora riam ao ver a abundância de comida surgir como um milagre. A fome que os perseguia há meses parecia desaparecer em questão de minutos. Ninguém ousava falar. Alguns se ajoelhavam, outros abençoavam em voz alta, enquanto Pablo observava com um gesto sério, quase solene. Ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, conquistar não apenas a gratidão, mas também a lealdade de toda uma comunidade. Naquela noite, o povo inteiro se reuniu ao redor de fogueiras improvisadas. Pela primeira vez em muito tempo, houve pratos cheios de sorrisos genuínos. As crianças comeram até adormecer com o estômago satisfeito, e os adultos não paravam de comentar o que havia acontecido. Todos concordavam em uma coisa: aquele dia jamais seria esquecido. A fome havia sido derrotada, ainda que por um instante, pela mão de um homem cuja sombra dividia opiniões, mas cuja ação havia salvado vidas. A partir daquele momento, o nome de Pablo Escobar ficou gravado na memória do povoado, não como o temido narcotraficante, mas como o homem que, quando mais precisavam, os resgatou da miséria mais cruel. E assim, entre a pobreza e o medo, surgiu uma certeza: naquele dia, a história mudou. Naquele dia, Pablo Escobar salvou um povoado da fome. O murmúrio começou como um sussurro entre as esquinas empoeiradas do bairro. Uma palavra aqui, uma frase ali, até se tornar o tema de cada conversa. Dizia-se que alguém poderoso queria investir no lugar. Alguns afirmavam que era um político em campanha, outros garantiam que se tratava de uma ONG estrangeira, e os mais céticos riam, convencidos que tudo não passava de uma invenção para lhes dar uma falsa esperança. Mas os rumores cresciam. A cada dia parecia surgir um novo detalhe, que vinha com caminhões, que traria empregos, que construiria escolas e até que poderia transformar aquele canto esquecido em um lugar próspero. A maioria não acreditava. Quem vai investir na gente? Se nem governo nos olha, dizia Dona Carmen, com o olhar cansado depois de esperar na fila por um pão que nunca chegava. Aqui o único que chega são promessas vazias, murmurava São Miguel, que havia perdido o emprego na fábrica meses atrás. E, ainda assim, algo no ar parecia diferente. Como se algo grande, impossível, realmente estivesse prestes a acontecer. As crianças ouviam essas conversas sem entender completamente, mas percebiam que algo estranho se aproximava. Alguns imaginavam caminhões cheios de brinquedos, outros sonhavam com doces e roupas novas. Mas os adultos, endurecidos pela decepção, não se permitiam sonhar demais. Até que um detalhe acendeu o alarme. Um homem, recente da cidade, jurava ter visto vários caminhões estacionados nos arredores, carregados até o topo. Ninguém sabia ao certo o que transportavam. O bairro inteiro ficou em suspense. A pergunta pairava no ar, repetida uma e outra vez. E se desta vez for verdade? Certa manhã, o silêncio do povoado foi quebrado pelo barulho de motores pesados. Os vizinhos saíram de suas casas, alertados pelo estrondo. Na entrada do bairro, vários caminhões se alinhavam um atrás do outro, levantando poeira pelo caminho. Quando as pessoas se aproximaram, o que viram primeiro foram sacos de cimento, blocos de tijolo, vergalhões de aço, tábuas de madeira e, ao lado, caixas grandes cheias de arroz, feijão, farinha, açúcar e leite em pó. Ninguém entendia nada. Os motoristas descarregavam em silêncio, sem dar explicações. Usavam bonés e óculos escuros e respondiam apenas com frases curtas. Deixem aqui. Isso é para o povo. O desconcerto cresceu. Alguns pensavam que era um truque do governo, uma promessa política disfarçada de ajuda.
Outros murmuravam que poderiam ser militares tentando ganhar a confiança do povo para depois controlá-lo. Mas havia um detalhe inquietante: nenhuma autoridade estava presente. Nem o prefeito, nem vereadores, nem a polícia. Apenas caminhões que chegavam, descarregavam e partiam sem deixar rastros. As crianças corriam ao redor das caixas de comida, com os olhos brilhando, como se de repente a esperança tivesse voltado. As mães, porém, duvidavam. Quem dava tanto sem pedir nada em troca? Quais mãos invisíveis estariam movendo aquelas peças? Uma idosa, com voz trêmula, ousou dizer o que muitos pensavam, mas ninguém se atrevia a pronunciar. Isso não é do governo, isso vem de alguém mais poderoso. O rumor começou a se espalhar como fogo em capim seco. Cada esquina, cada quintal, cada conversa repetia o mesmo. Dizem que é um narcotraficante. Não, dizem que é um empresário rico. Outros dizem que é um político escondido. A única certeza era que alguém estava preparando algo grande. E, enquanto os caminhões continuavam chegando dia após dia, o povo inteiro começou a viver entre a ilusão e o medo. Quem estaria por trás de tudo? E qual seria o verdadeiro preço daquela ajuda misteriosa? Foi ao amanhecer, quando a névoa ainda cobria as ruas empoeiradas do bairro, que aconteceu o inesperado. Entre as sombras, um homem madrugador, acostumado a sair cedo para buscar lenha e acender o fogão de sua casa, parou de repente. À distância, encostada a um veículo escuro, havia uma silhueta inconfundível. Não havia escoltas à vista, nem armas nas mãos. Apenas estava ali, com as mãos nos bolsos, observando em silêncio. Seus olhos percorriam cada canto do lugar, como quem analisa um tabuleiro de xadrez, antes de mover a primeira peça. O homem do bairro reconheceu imediatamente. Seu coração disparou. A expiração ficou entrecortada e um suor frio lhe escorreu pelas costas. Não era um político, não era um empresário, muito menos um benfeitor anônimo. Era Pablo Escobar. O camponês não sabia se gritava, corria ou ficava parado. Em sua mente, um turbilhão de pensamentos se formou. O que ele faz aqui? Porque observa em silêncio. Será ele quem manda os caminhões? Pablo não se movia, mas sua presença dizia tudo. Seus olhos pareciam ler a miséria do bairro, ouvir os murmúrios das crianças famintas, sentir a desesperança que flutuava no ar. Havia algo inquietante em sua postura. Não parecia um homem que vinha para intimidar, mas alguém que estava medindo o pulso da necessidade. O homem do bairro recuou lentamente, com medo de fazer barulho. Mas, naquele instante, Pablo virou a cabeça e olhou diretamente em seus olhos. Foi um segundo eterno, um encontro de olhares que pesava mais que 1000 palavras. Não havia sorriso, nem gesto de ameaça, apenas o olhar penetrante que parecia dizer: sim, sou eu. E sim, vim por vocês. Aterrorizado, o homem correu para contar. Em questão de minutos, os rumores se espalharam como pólvora. Eu vi com meus próprios olhos. Era Pablo Escobar. Ele está aqui, no bairro. É ele quem manda a comida e os materiais. As reações foram um turbilhão. Alguns comemoravam, convencidos de que finalmente alguém poderoso os olhara com compaixão. Outros tremiam de raiva e medo, perguntando-se quanto custaria aquela ajuda e quais consequências traria. Enquanto isso, Pablo permanecia ali, sem dizer uma palavra, como um fantasma que observa tudo, deixando que o próprio bairro construísse sua versão de sua presença. A notícia se espalhou como fogo pelos corredores empoeirados do bairro. Os caminhões haviam chegado, as caixas estavam ali, os vergalhões brilhavam sob o sol, mas ninguém sabia se tocá-lo seria bênção ou condenação. Alguém, em sussurros, revelou ter visto o próprio Pablo Escobar observando de longe, sem dizer uma palavra, como um juiz silencioso que media a reação da multidão. A comunidade se dividiu em 2 grupos quase imediatamente. Isso não passa de uma armadilha, gritou seu Aurélio, um homem velho e endurecido pelo trabalho no campo, com a pele marcada pelo sol e mãos ásperas. Não sabem que nada vem de graça. Se aceitarmos isso, nos tornaremos devedores dele. E quando vier cobrar, não haverá escapatória. As mães, com os olhos vermelhos de noite sem dormir, olhavam umas para as outras em silêncio. Algumas apertavam os filhos contra o peito como se quisessem protegê-los de uma ameaça invisível. E o que o senhor propõe, seu Aurélio?
Interveio uma mulher jovem, à beira das lágrimas. Que as crianças continuem indo para a cama sem comer, que vejamos elas morrerem em nossas mãos. Ao menos este homem está fazendo algo, mesmo sendo um criminoso. O murmúrio cresceu. Os jovens do bairro, cansados de promessas não cumpridas de políticos que jamais retornavam depois de pedir votos, começaram a ver naquele gesto um raio de esperança. É melhor do que o que o governo faz, exclamou um deles, com raiva contida. Ele só vem para nos tirar, para levar o pouco que temos, enquanto este homem nos traz comida e materiais. Não veem a diferença, mas outros não estavam convencidos. Não sejam cegos, gritou um professor do bairro, um dos poucos que ainda tentava dar aula sob um teto prestes a desabar. Este homem não dá nada de graça. Tudo isso é para nos comprar, para lavar as mãos. Hoje é comida, amanhã será sangue. O ambiente se tornou insuportável. Alguns vizinhos discutiam cara a cara, elevando a voz, quase chegando às mãos. Outros preferiam permanecer em silêncio, temerosos de opinar em voz alta, pois sabiam que as paredes do bairro tinham ouvidos que uma palavra maldita poderia custar-lhes a vida. Enquanto isso, Pablo permanecia em silêncio, observando tudo à distância. Não tentava se justificar, não interrompia. Sua figura imponente, com as mãos atrás das costas, parecia a de um juiz esperando pelo veredicto do povo. Ninguém sabia o que ele pensava, nem se estava satisfeito ou decepcionado. O dilema era claro. Aceitar a ajuda significava encher os estômagos, reconstruir casas, devolver esperança às crianças. Mas também implicava uma dívida invisível, um laço que os prenderia a um homem perseguido pela lei, alguém que vivia na fronteira entre o mito e o crime. O padre do bairro, que até então havia mantido silêncio, levantou a voz com firmeza. Filhos, não esqueçam que o diabo nunca dá nada sem antes se certificar de cobrar o dobro. Suas palavras caíram como pedras no coração de muitos. Algumas mulheres começaram a chorar, outros baixaram o olhar, e o silêncio se tornou denso, quase insuportável. Pablo, ouvindo tudo, não demonstrou raiva nem impaciência. Seu rosto era uma máscara de calma, como se soubesse que a verdadeira decisão não dependia dele, mas daqueles homens e mulheres que o olhavam com uma mistura de medo e gratidão. E naquele instante, a tensão atingiu seu ponto mais alto. Deveriam ceder à necessidade imediata ou resistir para não vender a alma do bairro. A tensão no ar era insuportável. Os murmúrios haviam se transformado em discussões abertas. A praça do povoado parecia um campo de batalha onde não se erguiam armas, mas vozes, reprovações e dúvidas. Uns diziam: que importa de onde vem a ajuda? Nossos filhos estão com fome. Outros respondiam com fúria. E em troca de quê? De nos tornarmos cúmplices? Nada é de graça, menos vindo de um homem como ele. A divisão se aprofundava. Mães com lágrimas nos olhos pediam pão e leite para os filhos, enquanto homens mais velhos, com cicatrizes de antigas lutas, levantavam a voz defendendo a dignidade do povo. No meio desse caos, alguém o viu. Uma criança gritou apontando para a beira da praça. É ele! É o Pablo! O silêncio se espalhou como uma onda. Todos viraram a cabeça. Lá estava ele, de pé, sem escoltas, sem armas visíveis. Usava uma jaqueta simples, as mãos nos bolsos e o olhar fixo na multidão. Não disse nada no início. Apenas observava, como se cada palavra, cada gesto de desconfiança ou de necessidade se gravasse em sua memória. Os murmúrios retornaram, agora mais intensos, mais afiados. Alguns o insultavam em voz baixa, outros olhavam com medo, outros com esperança. Finalmente, Pablo deu um passo à frente. Seu andar era tranquilo, seguro, quase desafiador. Quando chegou ao centro da praça, os gritos cessaram. A tensão era tão densa que até o vento parecia ter parado. Respirou fundo e, com voz firme, disse: sei o que pensam de mim, e não os culpo. Ouviram histórias, algumas verdadeiras, outras inventadas. Mas hoje não vim para defender meu nome nem para pedir que me aceitem. Vim porque os vi com fome, porque vi as crianças vagando pelas ruas sem futuro, porque sei o que é crescer sem oportunidades. Um murmúrio percorreu a multidão. Ninguém ousava interrompê-lo. Muitos dirão que o que trago tem um preço, e tem todo o direito de pensar assim.
Mas escutem bem, não quero nada em troca, nem sua lealdade, nem seu silêncio, nem seu agradecimento. O único que deixo é a possibilidade de se levantar, de não ver seus filhos morrerem de fome. O que fizerem depois disso depende só de vocês. Sua voz soou forte, mas sem raiva, carregada de uma convicção que estremecia até aqueles que o detestavam. Algumas mulheres choraram em silêncio, abraçando seus filhos. Um idoso levantou a mão, trêmulo, e perguntou: "E se aceitarmos? E se depois nos cobrar?" Pablo olhou diretamente em seus olhos e respondeu com calma: "Não vim para cobrar. O julgamento que tiverem sobre mim já carrego, e será Deus quem decidirá no final. Vocês são livres para tomar o que trouxe ou para rejeitar. Mas lembrem-se de uma coisa: a fome não espera, não negocia, não perdoa." O silêncio foi absoluto. As palavras ficaram suspensas no ar como uma lâmina que cortava a chuva. Ninguém aplaudiu, ninguém comemorou. Apenas um silêncio profundo, carregado de medo e gratidão, enquanto Pablo se virava para ir embora, deixando para trás sua oferta como uma ferida aberta na consciência de todos. Naquele instante, o povo não enfrentava apenas a miséria, mas um dilema que o marcaria para sempre: aceitar a mão estendida de um homem manchado de sombras ou deixar que a fome continuasse devorando os seus. O silêncio voltou a se apoderar do bairro após aquela visita inesperada. O eco das palavras de Pablo ainda ressoava nas esquinas, nas cozinhas, nos corredores escuros onde as famílias costumavam guardar seus segredos. Ninguém podia negar o que havia acontecido. Um homem temido por todo um país havia caminhado entre eles, não com armas nem soldados, mas de mãos vazias, com um olhar que parecia carregar o peso de milhares de decisões. Alguns o lembravam como um salvador, outros como uma ameaça, mas o certo é que naquele dia ficou claro algo que poucos se atreviam a dizer em voz alta: o verdadeiro poder não se mede pela quantidade de dinheiro que alguém possui, nem pelo medo que inspira nos outros. O poder real está no que você deixa para trás, nas marcas invisíveis que você imprime na vida dos outros. O narrador observa tudo, com a distância de quem entende que cada ato, por mais obscuro ou questionável que seja a origem de quem o realiza, tem um efeito que se multiplica como ondas na água. E então o expressa com crueza. Os homens podem conquistar territórios, erguer impérios, comprar consciências, mas nada disso perdura. O único que permanece é a memória do que você fez por aqueles que mais precisavam. Isso, e nada mais, é o que te transforma em lenda ou em sombra. As mães que receberam comida jamais esqueceriam a expressão de alívio nos rostos de seus filhos. Os jovens que viram erguer quadras e escolas nunca apagariam da memória que alguém, um dia, acreditou que mereciam mais do que um destino nas ruas. E até mesmo aqueles que o odiavam, que o apontavam com raiva e medo, teriam que aceitar em silêncio o que ele fez naquele dia. Ninguém mais ousou fazer. O ensinamento ficou flutuando no ar, como um aviso e como um consolo. O dinheiro se gasta, o poder se esvai, a violência se esquece, mas as ações, as verdadeiras ações, ficam gravadas na alma das pessoas, transcendem até a morte. Esse foi o legado que Pablo deixou naquela comunidade. Não um nome glorificado, não um ato de caridade impecável, mas a certeza de que, em meio à escuridão mais absoluta, até os homens mais temidos podem provocar um lampejo de esperança. E assim, enquanto o bairro lentamente voltava à sua rotina, permanecia uma pergunta que ninguém se atrevia a responder em voz alta, mas que se repetia em cada mente, em cada coração. O que vale mais, a vida que você leva ou a marca que deixa? Esta história nos deixa uma pergunta profunda: de que maneira nossas ações estão deixando marcas na vida dos outros? No final, não se trata de quanto medo você inspira ou de quanto dinheiro acumula, mas a marca que você deixa naqueles que estão ao seu redor. Se essa reflexão fez você pensar, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder mais histórias como esta que buscam abrir os olhos e despertar consciências. Compartilhe este vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que ações boas podem apagar um passado sombrio? Sua voz é importante e aqui sempre será ouvida.